se vocês viram que horror o que os e-mails do Anthony Fauci. Nossa. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque isso é o ethos, cara. Isso é um ethos da própria comunidade, né? Como é que a comunidade salutogênica vai ficar sem falar de terreno biológico? Eu acho que por isso que a gente tem que demarcar um território para falar do Conatel. Ninguém tá com coragem de fazer isso, né? Porque o médico vai ficar desempregado, vai ficar marcado. Quem tem que fazer isso é a comunidade integrativa. Porque são pessoas que, em tese, não vão ficar marcadas, né? Em que sentido? O cara vai me marcar como? Vai me proibir de eu falar de saúde? Eu não sou médico. Alexandre, quem é profissional de saúde diplomado com registro no conselho vai. Por exemplo, vocês têm mais alguém aqui que responde a um conselho, ou se vocês são todos livres, eu não sou. Eu respondo a um conselho, posso ser chamado de um monte de coisa. Então, quando você falar de terreno biológico, se o conselho não aprova as questões de terreno biológico, aí fica complicado, né? Numa situação como essa, aí fica complexo, né? Que aí o profissional vai ter que se cercar nos livros, né? Enfim, no saber científico sobre aquele assunto, né? Outra coisa, existe conselho de um país que no outro país o assunto tá liberado e aquela categoria ali, aquela classe tá lutando para que aquele assunto seja reconhecido? Tipo, ozonoterapia. Foi uma luta no Brasil anos e anos e anos, até que um belo dia foi reconhecido e tudo mais. Em alguns assuntos ainda não foi regularizado. Por exemplo, terapias. É um assunto que não tem o marco civil ainda. Recentemente quiseram botar uma lei para proibir, né? Só o que tivesse, entre aspas, reconhecimento científico. Segundo o terapeuta que a gente conversou, isso era uma bizarrice, uma reserva de mercado, que era só para médico. E, na verdade, isso não tinha nada a ver com ser eficaz ou não, né? Era apenas uma manobra para ter reserva de mercado. Enfim. Alexandre, deixa eu colocar um ponto aqui. Essa questão aí do que você está falando, não é porque não tem pesquisa científica, não é por nada disso. Eu vou ser bem sincera. Nós estamos vivendo num tempo em que uma divisor de águas aí está acontecendo. Essa equipe, a Big Pharma, que a gente sempre lutou contra, eles estão agora com uma cartada, que é o DAO-DS. Sabe? Até isso está me tirando muito foco, porque eu acho isso de extrema importância, eu acabo não conseguindo pensar tanto em outras coisas. Eu fico buscando, levantando informação para poder agora falar com essa segurança que eu estou falando aqui para você. Porque antes eu não falaria isso porque eu ainda poderia ter alguma dúvida. Agora eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso que eu estou falando com todas as letras. A situação vai ficar feia, não é assim. Você vê que agora eles estão querendo prender as pessoas que falarem ou que não tiver comprovação científica, eles estão fechando o cerco. Então, mas por isso que é a comprovação científica, né? Não é a validade clínica? É isso aí que é o ponto. Então, mas acontece que a gente sempre soube disso tudo, a gente sempre soube que o que vale, a prática tem mostrado uma coisa e eles têm mostrado outra. Por quê? Porque eles colocam bilhões de empecilhos para poder fazer uma coisa ser dito como pesquisa científica válida. A pessoa tem que investir horrores de dinheiro e certas coisas que são mais baratas acabam compensando, não tem patrocinador. Isso a gente já sabe, a gente já conhece essa história há anos que a gente está lidando com isso. Essa é uma situação que está ficando cada vez mais apertando. E agora eu vi uma matéria ontem, acho que foi hoje, que a Alemanha, eles estão inclusive espionando as pessoas que falam sobre, que eles são chamados negacionistas. E quem que são os negacionistas? Todas as pessoas que falam de tratamento precoce, eles chamam de negacionista. Aquela japonesa, aquela médica, é negacionista. Então, quer dizer, que nem o doutor Loyola, eles chamam de negacionista. O doutor Loyola falou, como eu posso ser negacionista se eu defendo o tratamento precoce? Tipo, não tem nada a ver, né? Quem nega uma coisa que você quer tratar precocemente. Então, assim, por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque eles não querem que toda a população descubra antes do tempo. Tem uma questão que é o seguinte, você pode falar em terreno biológico sem ser anti-nada, só sendo pró-terreno biológico.
Que aí é sistema, corpo humano, é soma, né? É o sistema fisiológico. Se você falar do sistema fisiológico, do detox emocional, detox mental, isso, por si só, tirar as comorbidades é consenso que melhora em relação à Covid, tá? Outras coisas também que melhoram, pegar sol, vitamina, mas isso é imunidade. Esse é um tema de pesquisa da ciência convencional. Então, tudo que for tema da ciência convencional pode ser explorado, gente, porque já está fundamentado, né? O dissenso faz parte da ciência convencional também. Epistemologicamente, ele é necessário o dissenso. Não tem nada demais nisso daí. O que eles não querem que seja falado, ou seja, o que vai trazer dor de cabeça, no primeiro momento, é falar mal da vacina. Se você fala mal da vacina, você cria um problema. Se você fala a favor da qualidade de vida das pessoas, do que elas podem fazer para não ficar doente, é a favor dela, a favor da sociedade. E se eles não podem... isso é compatível com os conselhos, com o ethos hipocrático dos conselhos, tá? Eu não vejo que... a gente não vai entrar no ar para ficar falando anti-vacina, não faz sentido, tá? Claro, não dá, não tem. Se a gente ficar falando isso lá para as pessoas, a gente vai ser cortado. Acho que a gente tem que falar pró-saúde, né? E não anti-nada. Pró-saúde. É o que está na nossa mão. Ah, mas você é a favor ou contra da vacina? A vacina você segue as diretrizes que você achar que tem que seguir. Tem gente que está seguindo a diretriz pessoal, o outro segue a diretriz da empresa, porque a empresa manda. O outro segue a diretriz do passaporte sanitário, porque se quiser imigrar, manda. Cada um segue uma diretriz, ué. Ninguém vai obrigar. E outra coisa, tem estado que é de um jeito, tem outros estados que é de outro jeito. Então, isso é muito complicado, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é falar, ó, vacina é de foro pessoal. Você se responsabiliza, você fica atento, né? Para os acontecimentos, vê o risco que está envolvido, né? Existe risco. Todo remédio, todo procedimento patenteado tem risco, né? E você toma a sua decisão, chama-se consenso informado. Aqui, no caso da vacina, você falou assim, é melhor você falar com o profissional de sua confiança. É o que eu falei no grupo da minha família lá. É isso aí. E pronto. Ele falou assim, ó, você fala com o seu profissional. Isso, de fim de papo. É isso aí. Então, assim, na minha visão, tem coisa que o profissional de saúde não pode falar. Mas eu posso. Eu posso falar, porque eu tô falando em meu nome. Eu posso falar, eu não tenho... ninguém vai me tomar o meu brevet, eu não tenho brevet. Eu posso falar como epistemólogo, como pesquisador, como conscienciólogo. Eu falo sim, senhor. E ninguém vai me tirar a palavra, não. Eu posso falar. Agora, eu não posso obrigar o profissional de saúde a falar. Isso aí são duas coisas completamente diferentes, né? Então, por isso tem muitas coisas que eu falo em primeira pessoa e não uso bot para falar. Eu falo em primeira pessoa. Porque ali, no caso, né, o que está na reta é o meu pescoço. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a linha de defesa que eu tenho que usar se alguém vier falar um ai a meu respeito, né? Porque eu faço as minhas críticas respeitando as opiniões diversas, né? Eu geralmente não digo o que é. Eu geralmente digo assim, tem me causado estranheza, tal coisa, tal coisa. Eu sempre provoco uma reflexão. É do meu estilo, né? Mas, enfim. Mas o que eu queria dizer em síntese, né? Do que a gente estava falando. Se a gente vai levar esse assunto e vai bater nessa tecla do terreno biológico e tudo mais, cara, o ideal é que não fosse com esse nome. Porque esse nome não está comunicando, não está ajudando em nada. E mais, né? Falando do ponto de vista da epistemologia, que eu conheço muito bem esse assunto. Do ponto de vista da epistemologia, o que eles chamam de evidência, né? Não é o que a gente chama de evidência. O que a gente chama de evidência é o que você fez com a sua vida. Então, qual é o grande diferencial da comunidade integrativa? É o depoimento da Jana, é o depoimento da Emily, é o depoimento das pessoas que vivenciaram, melhoraram suas vidas. Alguém vai ser calado por falar da sua própria vida? Alguém está proibido de falar da sua própria vida? Não, né? Até agora, espero que não, né? Então, a pessoa pode falar da sua vida em primeira mão, né? Até porque ela está ali se desinibindo, ela está ali se expondo. Então ela está falando da própria vida, né, gente? Ah, eu faço caminhada, eu uso tal técnica, eu adoto tal estilo de vida, eu acordo tal hora. Pra mim é maravilhoso por causa disso.
Então, quando a gente entra na seara do relato pessoal, não é o mesmo tipo de evidência. Isso em epistemologia chama ciências ideográficas, que é a psicologia, a sociologia, etc, etc. São ciências ideográficas. Tem nada que ver com as ciências nomotéticas, que é o processo das ciências físicas, que você repete a operação dezenas de vezes e ela dá o mesmo resultado sempre. Na ideográfica, é ideográfica, ou seja, é do indivíduo. Cada indivíduo grava. Como é que você chega ao consenso? O somatório de indivíduos tendo aquela experiência. Então, este é o método científico nas ciências ideográficas. Isso não vai mudar. Eu estudo esse assunto há 25 anos. Eu estudo conscienciologia, que é o assunto pior da face da Terra. É o pior paradigma que tem para você estudar, que é o paradigma consciencial, que é quem você é, de onde você veio, para onde você vai, em múltiplas vidas, em múltiplas dimensões. Então eu sei o que eu estou falando. É ciências ideográficas, né? Se você falar assim, eu tive uma experiência de pico, aconteceu tal coisa, eu tive uma visão do futuro e tudo mais. Eu posso falar isso como um relato pessoal. Agora me prova. Eu não tenho como provar e não vou te provar nunca, porque é ideográfico. Você precisa estar no mesmo nível de maturidade que eu para vivenciar o que eu vivenciei. Se você não tem, se o teu chakra está desalinhado, se a tua vivência não comporta esse nível de experiência de pico, você não vai ter nunca, né? E você vai morrer achando que a vida não existe e tudo mais. E eu te digo, existe, porque eu já vivenciei. Mas é só o meu relato. E tá tudo certo, né? Então, para as pessoas que vivem saúde, o nosso relato tem peso. Chama ciências ideográficas. Então você vai fazer um consenso pelos biobooks, que é essa ideia da Berê, que é muito maravilhosa. Faz o biobook, faz os relatos. Onde que estão os relatos? Nos ADMs, nos times, no ao vivo, nos grupos do Telegram, tá cheio de gente com relato. Até porque os ADMs fazem um belíssimo trabalho. Então o trabalho dos ADMs se reflete nos grupos. E a gente não vai colher os louros desse trabalho? É claro que vai. Vai trazer as pessoas e vai pegar os depoimentos. Só que o que está faltando? Validar esses depoimentos no crivo científico. Aí você consegue agregar valor. Porque a pessoa, quando ela fala em causa própria, gente, isso aí qualquer pessoa que já escreveu autobiografia, quem está acostumado com o mercado editorial, sabe do que eu estou falando. Não existe credibilidade zero em autobiografia. Porque é a própria pessoa que escreveu, ela vai dourar a pílula. Óbvio. Agora, submete a tua autobiografia a um estudioso que vai validar, que vai elencar os pontos, aí ele vai anular, né? Vai anular os pontos onde a pessoa viajou, onde a pessoa se enalteceu por a vaidade e tudo mais, e ele vai chamar a atenção para os pontos em comum daquela biografia A com a biografia B, com a biografia C. Daí ele vai ver o Noves Fora aqui, ó. Somando tudo isso daqui, tem 10 biografias. Qual é o Noves Fora? Qual é o MMC? Né? O mínimo múltiplo comum, que o Luiz vai saber exatamente o que eu estou falando, né? O que é o MMC dessa guerra toda aqui? É tal coisa, tal coisa ou tal coisa. É o que se repete nos relatos, é o que nos interessa. O filé mignon é aquilo que se repete e não aquilo que é translocado. Porque aquilo pode ter sido só uma experiência, Não estou dizendo que não é importante. Estou dizendo que na validação científica, na hora do profissional de saúde, né, olhar o biobook e falar assim, cara, isso tem uma ciência da salutogenia por trás. Nós estamos criando uma enciclopédia da salutogenia. Eu quero saber quem é que vai calar a nossa boca. Eu quero saber. Porque, cara, como é que você vai calar a boca da pessoa que vivenciou o negócio? Beleza. Aí um fala, o outro fala, o outro fala. Opa, tem um consenso aqui, ó. Porque tem muitas pessoas dizendo que consegue curar o medo e a timidez quando ela se expõe ao vivo. Então, quem é que vai dizer que não tem uma ciência da cura do medo, da timidez, porque isso não tem duplo cego? Ninguém precisa de duplo cego para saber que isso é fato. A gente só precisa dos relatos. Cadê os relatos? Dizendo que a pessoa perdeu a timidez e tal. Aí vai fazendo relato, vai botando o biobook, submete a validação do médico, acabou. A gente está exatamente criando a enciclopédia. E a enciclopédia não para nunca mais. Só tem início, não tem meio nem fim. Vai embora. Porque os grupos se renovam, os relatos se renovam, e a gente criou o quê? Uma metodologia científica para ciências ideográficas. É só isso que eu tenho que falar para vocês, entendeu? Assim, o que nós estamos construindo aqui não é, digamos, uma coisa para o nosso tempo, né? Só.
né? É pro nosso tempo porque é o legado que a gente está construindo. Mas esse embrião, esse start, essa fagulha, essa forma de trabalhar, essa metodologia científica para ciências geográficas, ela vai longe. Aí tu pega um Joel que vai te validar. Fala, cara, segundo a terapia neural, o que você relata é fato. O que deve ter acontecido é isso, é aquilo. Posso examinar teu cérebro? Posso fazer uma lâmina? Posso puxar? Aí ele vai te estudar. E ele vai falar, cara, realmente, tu reduziu tua idade biológica. Aí ele vai falar assim, realmente, os teus telômeros melhoraram. Realmente, você rejuvenesceu. Ah, mas eu já sabia disso, porque eu antes tinha cabelo branco, agora eu não tenho mais. Eu já sabia. Mas agora, meu amigo, tá validado na ciência. Tá aqui, ó. Os teus indicadores melhoraram, teu isso, teu aquilo. A gente fazer isso e gerar pesquisa científica, publicar artigo, os médicos, né? Publicar artigo, tendo a comunidade integrativa como cobaia, quem vai dizer na minha cara que isso não é ciência, meu amigo? Quem vai dizer? É só pegar um médico, abrir uma pós-graduação, o Joel mesmo, abre esse traco na pós-graduação e vamos emburacar. Vamos arrebentar de curar pessoas e fazer o bem. Quero saber quem é que vai vir na minha cara e vai falar assim, não existe. O que não existe? Nós estamos gerando resultado, gerando eficácia e mostrando a evidência com as ferramentas da própria ciência convencional. Está aqui o exame do antes, está aqui o exame do depois. Esse é o método científico e geográfico. Fim de papo. Assunto encerrado. A gente ganha qualquer causa, qualquer questão. Por mais engraçadinho que pareça, é fake news, é isso, é aquilo. Tá aqui o resultado, meu amigo. Seu resultado é melhor do que o meu? Se não for, cala a boca, por favor. Tá atrapalhando. Então é por aí. Acho que esse ethos aí, se a gente não for contra ninguém, muito pelo contrário, a favor da saúde, que é o ethos da salutogenia, acho que a gente acerta a mão, tá? E é aquela história, as pessoas mais autodidatas, mais ousadas, que quiserem mais aprofundar o conhecimento, chama a pessoa no particular e conversa com ela, né? Mas aí a pessoa está preparada. Se ela veio te procurar, se ela está disponível para... Vamos aprofundar? Vamos falar a verdade? Vamos! Eu falo verdade também, mas no privado, né? Então é isso. Não que a gente vai fazer proselitismo. Mas não vale a pena derrubar a rede agora no início do trabalho. É só isso, entendeu? Não vale a pena. Ficar falando de vacina, isso e aquilo, não vale a pena. Vale a pena agora falar pró-saúde e é isso. E só falando isso já tem um monte de gente para beneficiar, né? Gente, é só pra você saber, a gente está fazendo história, tá? A gente está fazendo história, a gente está pegando os depoimentos das pessoas. É a pessoa que está lá, ó, eu me curei, eu fiz isso e vi que foi bom para mim. Ou então, eu fiz isso e vi que a minha saúde piorou. Não façam isso. São depoimentos reais, são pessoas reais. Não tem nada a ver com aquele estudo científico do cego, do fulano pago pela Coca-Cola lá. É gente de verdade que estão nos grupos de vocês. E esses são os depoimentos que a gente precisa colher para dar validade ao que a gente já faz. Ou seja, não é pode parecer paradoxal o que eu vou falar agora. Não é que o que o profissional de saúde tem a agregar que a gente não está respeitando ou não está valorizando. É que a gente quer valorizar muito o depoimento de quem já vivenciou. Esse é o raciocínio. Porque quem já vivenciou é protagonista da sua vida. E é isso que na gamificação vai inspirar todo mundo que está em torno. É inevitável. A gamificação ela funciona por novas sinapses, inspiração. E vocês são os inspiradores. Tá na cara isso daí. Né? A cultura oral funciona. A pessoa tá tete a tete com você? Funciona. Isso a gente pode assegurar. E aí, qual é o papel do profissional de saúde, então? Acabamos de falar. Validar toda essa epistemologia ideográfica e trazer as contribuições. Ainda assim, tem gente doente, não tem? Mesmo a gente falando em prevenção, terreno biológico, tem gente que escapa e sai da estrada. Para essas pessoas,
tem os tratamentos não invasivos e tudo mais e tal. Mas a pessoa que está fazendo os tratamentos não invasivos, etc., vai vir aqui para o eixo principal da estrada, que é a salutogenia, que é o terreno biológico. Então, aqui é o nosso eixo. Quem saiu da estrada tem como recuperar, reverter uma questão crônica. Mas o que a gente quer é que essa pessoa volte para a estrada, né? Porque o ir ao médico e tal não é para ser uma coisa recorrente. O que tem que ser recorrente é a saúde todo dia. Isso tem que ser recorrente. É isso que a gente quer introduzir, né? Uma economia da saúde, não uma troço da doença, né? Uma economia da saúde, onde a pessoa está focada em novos hábitos o tempo todo.